Porque se você não planejou nada, não tem um objetivo, você vai só vivendo, as coisas vão passando por você e você simplesmente não faz acontecer aquelas oportunidades. Você não traz uma responsabilidade sobre o seu desejo para aquilo que você deseja. Você só às vezes vira e fala assim, nossa, como eu desejava falar inglês, ou ter uma casa, ou viajar para o exterior, mas o que você realmente já fez para alcançar esse objetivo? Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana. Porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas. Porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Conversa no Quintal. Eu sou o Ailton Souza e essa Conversa no Quintal é sobre se conhecer, sobre desenvolver o seu lado pessoal e profissional. É sobre distinguir cada uma das incríveis conexões com as pessoas ao nosso redor. Eu tenho aqui do meu lado a Vaninha, que sempre nos auxilia em nossas conversas do quintal. Tudo bom, Vaninha? Tudo bem, Ailton. E hoje o tema da nossa conversa no quintal será a evolução das pessoas no caminho do sucesso. Legal. Como as pessoas têm que evoluir para alcançarem o sucesso. Muito bom. Bom, né? E já de início nós vamos começar te perguntando qual a importância das evoluções pessoais a caminho do sucesso. Bom, o mais importante é que quando a pessoa vai fazer alguma coisa e almeja um objetivo que a gente chama aqui de sucesso, nós vamos estar detalhando melhor isso, é ela ter consciência de quando ela precisa evoluir para chegar a esse sucesso. Então, quando a pessoa tem uma consciência disso, ela começa a enxergar que o sucesso não acontece por acaso. Então ele não cai no nosso colo assim de repente, pluft, e eu tenho sucesso. Então, para eu alcançar o sucesso, eu tenho que estar andando num caminho e me sentindo evoluir. Ou seja, essa evolução, inclusive uma palavra que eu gosto muito de usar, Vaninha, é a transformação. Como eu tenho que me transformar para chegar ao sucesso. Sim. E a importância disso é extrema, porque se eu já estivesse pronto hoje, eu já teria alcançado aquele sucesso. E sucesso pode ser interpretado em várias fases como coisas diferentes. E, inclusive, pessoas diferentes, sucesso tem outras conotações. Sim. Então, para dar um exemplo aí prático, vamos pegar aí como se fosse uma pessoa que está desejando aprender a dirigir. Sucesso para ela naquele momento é aprender a dirigir. Sim. A importância dela evoluir, dar os passos para poder entrar numa aula, fazer todas aquelas partes teóricas, depois entender todo aquele contexto, ir se transformando numa motorista para depois pegar eventualmente um carro e incorporar aquilo em seu modo de dirigir, pegar um sentido de direção, tamanho do carro. Quer dizer, isso tudo, Vaninha, é uma transformação que a pessoa aprende, ela desenvolve aquilo. A importância é justamente que se ela não fizer isso, em nenhum momento ela não vai conseguir, se de repente não sabe dirigir e passou a saber. No caso, esse dirigir aí é o exemplo de sucesso. Mas poderia ser com qualquer outra coisa. Tudo que for almejado por uma pessoa aí que a gente possa falar que é sucesso, para que ela chegue lá, ela tem que entender que tem toda uma escada que ela tem que passar e evoluir para alcançar isso aí. O ponto importante disso tudo Sim. é ela entender o que eu tenho controle e o que eu não tenho controle. Sim. Porque muitas vezes as pessoas vão para alguma atividade e não param para pensar dessa atividade quais são as coisas nas quais eu tenho controle.
também continuando nesse exemplo do carro aí, se eu estiver aprendendo a dirigir, eu estou sujeito a um momento em que eu tenho que ter um carro na mão, eu tenho que ter um instrutor ali do meu lado, e muitas coisas eu não vou ter controle. É sempre importante a pessoa tentar ver o que eu tenho controle e o que eu não tenho, e sobre as coisas que eu tenho controle, eu entendê-las, listá-las mentalmente. Sim. No exemplo do carro aí, o que eu tenho controle é os dias que eu posso fazer aula. Se eu tenho medo de dirigir eventualmente no escuro, ou eu acho que eu vá ter medo, eu posso ter algumas aulas que me ensinem isso. Sim. Coisas desse tipo. Então isso é o que eu tenho controle. E o que eu não tenho controle é, por exemplo, se eu estiver indo fazer alguma atividade e chover. Eu não tenho controle sobre isso. Mas eu posso previsionar. Por exemplo, eu estou indo fazer essa tal aula e aí estou vendo que o tempo está virando para a chuva. Como que eu posso me comportar? Eu tenho que ver com o meu instrutor, por exemplo, como que eu ajo numa chuva quando eu estou dirigindo. É claro que todos esses exemplos, Vaninha, são exemplos simples, mas muita gente deseja o sucesso de saber dirigir. Verdade. Então, para muita gente vai fazer sentido e muita gente às vezes já vai ter até esquecido de quando ela não sabia dirigir e achar essas coisas muito simplórias. Mas tudo que a gente almeja tem um caminho a ser desenvolvido e dentro desse caminho algumas coisas eu tenho controle e outras não. A maioria não, mas eu posso influenciá-las. Sim. Me antecipando a alguns eventuais problemas em relação a isso. É que você fala a questão de ser imparável, né? A persistência e a consistência, né? O que tem a ver com essa evolução aí, com esse ter controle ou não? É porque todas as vezes que eu almejo alguma coisa que eu chamo de sucesso, eu vou ter eventualmente problemas, né, Vaninha? Então, quando eu tenho um obstáculo na minha frente, a gente às vezes chama de problema, mas vamos chamar de obstáculo. Eu tenho que tentar ter uma mentalidade de ser imparável, não com ignorância, mas no sentido de saber que eu cheguei num determinado obstáculo, ou eu vou transpô-lo ou contorná-lo, como que eu vou agir com ele, mas eu vou passar dele. Então, ser imparável, como exemplo a água. A água é imparável. É verdade. Eu costumo muito, nos cursos nossos, citar a água como exemplo de ser imparável, porque se você parar para pensar uma água, ela não para por nada. Quando uma água está descendo a algum lugar e tem lá um buraco, por exemplo, o que ela faz? Ela se acumula, trazendo aí para a nossa metáfora em nós mesmos. Ela cresce. Sim. Então eu como ser humano, se alguma coisa me parar, quanto eu tenho que crescer para ser maior do que aquele obstáculo e passar por ele? Essa é a metáfora. E essa água, ela sobe até chegar ali no topo daquele buraco e conseguir continuar o seu caminho. Então ela acumula ali para poder transpor, mas ela não para totalmente, ela simplesmente vai se acumulando. Então esse ser imparável, ele faz alusão a essas partes, de eu entender o mundo como um lugar onde, quando alguma coisa me parar, eu ter dentro de mim uma força para que eu possa me acumular também, né? Crescer como pessoa, fazer em mim transformações e ver o que preciso para seguir adiante. O primeiro passo é ter o pensamento de ser imparável. Sim. Porque quando a gente entende que, olha, eu não sei quais serão os problemas dessa jornada, mas eu vou até o final dela. Então, eu vou ter uma posição, um posicionamento mental de ser imparável. Isso já ajuda muito, Vaninha. Sim. E com isso, nós estamos entendendo que eu vou ter que ser persistente e consistente. Existe uma diferença entre persistência e consistência? Tem. A persistência é o fato de eu insistir quando alguma coisa dá errado. Então eu estou fazendo um caminho ali, estou indo em direção ao meu sucesso, ao meu objetivo, e alguma coisa me parou e eu fui persistente. Não é um primeiro problema, nem um segundo problema que vão fazer com que eu me dê por vencido. Sim. Com que eu esteja vencido. Então não vou entregar assim facilmente os pontos. Agora, consistência já é o fato de eu estar andando naquele caminho e ter uma frequência de apresentação de resultados. Vou dar um outro exemplo aqui para ficar mais fácil, né? Vamos supor que eu resolva fazer uma ginástica e ir na academia.
A consistência é o fato de eu me programar para ir com uma certa frequência. Não adianta nada eu ir na academia só uma segunda-feira e passar lá um mês fora da academia. Eu não vou ter consistência, os meus resultados não virão. Por quê? Porque é um organismo que eu tenho que modificar, no caso aí o meu. Sim. Então eu preciso me apresentar mais na academia, eu preciso ir mais na academia, estar persistindo ali para que os resultados venham. E se eu demorar muito tempo para que esses resultados, para que eu repita essa frequência, automaticamente o resultado vai demorar muito de vir. E eu às vezes vou me frustrar porque eu vou olhar para mim dentro de 3, 4 meses e não vou ter resultado nenhum. Inclusive isso é uma dica, que muita gente às vezes começa a fazer uma academia e no outro dia já está se medindo. Não tem jeito. Você vê que eu mudei, se eu estou magro, se eu estou gordo, como que tá? Não dá. Você tem que pensar no resultado a médio e longo prazo. Sim. Vamos supor aí pelo menos uns 3 meses com uma frequência boa, para depois você começar a pensar num resultado, começar a sentir-se melhor, mais leve, olha, eu estou mais ágil, realmente eu emagreci um pouco. Então aí os resultados começam a aparecer. Sim. Então é importante a gente já ter isso na nossa cabeça. Eu fiz um croquisinho aqui, Vaninha, Sim. para que eu lembrasse de falar o seguinte: a frequência é que gera a excelência. Todas as vezes que eu tenho um objetivo a ser alcançado, o sucesso, né? Sim. Que aquilo ali representa o sucesso para mim, o primeiro ponto que eu posso trazer para mim, onde eu tenho controle, é justamente combinar comigo de eu ter a frequência necessária e a consistência necessária. Então, por exemplo, no caso da academia, eu não posso prever se vai chover, mas dentro da academia não molha. Eu posso ir sim na academia quando choveu. Eu posso e devo ir sim na academia se chegar uma visita para mim. Peço licença e vou. Então a minha frequência, o fato de eu ser imparável, é eu não ficar me dando desculpas. Um outro nome disso é ser irrazoável. Eu não ficar aceitando aquelas razões que a minha cabeça fala para mim, porque escureceu para chover, eu não vou sair, porque chegou um parente, eu não vou sair, porque alguém falou que ia passar na minha casa mais tarde, eu não vou sair para ir na academia treinar. Então eu acabo me dando razões justificando o fato de eu não querer ir. Então dentro de mim eu resolvo, não, eu não vou por causa disso. Isso é uma coisa que na verdade eu tenho que ter controle. É uma das poucas coisas que eu tenho controle, é a minha pessoa. Todas as vezes que eu trago a coisa para a minha pessoa, era para ser mais fácil, porque justamente ali é o único ambiente onde eu tenho controle. Eu não tenho controle se o instrutor vai estar lá, se vai chover, se vai ter ônibus ou carro disponível para mim ir. Nada disso eu tenho controle. Mas o fato de eu falar que eu vou à academia, isso sim eu tenho controle. Sim. Então é bem interessante. Aqui nessa questão da evolução, né, que você falou, né, do eu ter controle, tem o outro lado que é o não planejar. Por que esse não planejar entra dentro dessa evolução aí? Nessa evolução, nós temos ali uma linha que a pessoa traça uma meta. Vamos supor que a pessoa tem lá um objetivo de fazer sucesso com alguma realização dela. Sim. O que acontece? Ela desenhou uma reta dela até o sucesso. Vamos imaginar assim, eu sou o ponto A e o ponto B é o sucesso. O sucesso meu nesse exemplo é ter uma casa, ou um carro, ou fazer uma viagem de nível internacional, alguma coisa que eu desejo muito. Então, para que eu chegue àquele ponto, saia do ponto A ao ponto B, além das transformações, eu tenho que ter algum planejamento. Porque quando eu desenho uma linha reta da minha pessoa até o meu objetivo, eu não espero ter uma curva de aprendizagem. Porque na curva de aprendizagem, Vaninha, o que acontece é que tem um decréscimo, uma depressão. Então, eu sempre fico pensando que, por exemplo, o meu objetivo é falar inglês. Então eu vejo eu chegando lá e falando inglês. Tá, mas até que eu me desenvolva para chegar a falar inglês, vai ter ali um momento de depressão
que eu não previ, porque eu desenhei uma reta e tem um fundo ali, que é aquele momento em que eu começo a ver que eu não sei nada, e que todo mundo sabe mais inglês que eu deveria ter começado antes. E tem várias coisas que me remetem a sensações que me fazem sentir mal, porque eu começo a ver que, puxa vida, é tanta coisa para eu aprender no inglês que eu começo a sentir que eu sei muito pouco e me gera um sentimento de baixa. Ou seja, antes eu não me importava com isso, então eu não tinha esse sentimento. A partir do momento em que eu começo a entrar no caminho, o primeiro passo é para baixo. Por quê? Porque eu tenho que mergulhar, no caso do exemplo, no inglês. À medida que eu mergulho nesse momento do inglês, eu começo a ver que eu não sei nada e que eu estou tendo que aprender a coisa do zero. E quão difícil é para mim, que não estou exposto ao inglês o tempo todo, e tantas dificuldades que eu começo a enfrentar, que às vezes eu ia na escola, mas a frequência da escola não estava sendo suficiente. Então são os problemas da coisa toda. Aquilo, se eu não estiver preparado, fazem com que eu tenha um sentimento de baixa, e esse sentimento faz com que eu não consiga, às vezes, eu chegar ao sucesso. Então, quando eu saio de mim e desenho uma reta até um objetivo, um sucesso, eu tenho que estar prevendo que vão haver momentos difíceis. Sim, vão haver momentos em que eu vou ter que ter uma perseverança e eventualmente eu vou entrar num vale para depois eu ter um pico de euforia para que chegue lá. Não adianta eu querer olhar só para o objetivo e achar, não, tá tudo bem, aqui tem um buraco que eu tenho que atravessar primeiro. Então é esse conceito, é importante a pessoa ter. E quando a pessoa não planeja nada, aí ela perde dobrado. A primeira perca é justamente por quê? Porque se você não planejou nada, não tem um objetivo, você vai só vivendo, as coisas vão passando por você e você simplesmente não faz acontecer aquelas oportunidades. Você não traz uma responsabilidade sobre o seu desejo para aquilo que você deseja. Você só às vezes vira e fala assim, nossa, como eu desejava falar inglês, ou ter uma casa, ou viajar para o exterior, mas o que você realmente já fez para alcançar esse objetivo? Não teve esforço nenhum, né? Não teve esforço nenhum. Tem uma frase que fala assim, inclusive ela vem do filme de Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Verdade. E é justamente por isso, porque a pessoa está andando ali sem um rumo, né? E então ela não tem uma direção escolhida porque ela não tem um objetivo escolhido. Sim. E aí ela anda para cá, anda para lá, perde um tempo aqui, e às vezes quando ela descobre que ela deseja alguma coisa, ela já está numa fase em que ela olha para trás e vê quanta coisa eu perdi, quantas oportunidades eu perdi. Sim. E isso tudo vem com o autoconhecimento, com o desenvolvimento pessoal, né? Com isso tudo, ela consegue enxergar mais a si mesma e projetar o que é sucesso para ela, Vaninha. Porque, como a gente falou, sucesso é diferente para cada pessoa em cada fase da vida. Eu almejo uma coisa hoje, alcançando ou não aquela coisa, daqui a um tempo provavelmente eu vou almejar outras coisas. E aí já não está mais suficiente para mim aquilo só que eu tinha. Porque essa é a base nossa de evolução humana, inclusive. Sim, com certeza. Você hoje compra um carro velho e você está super feliz com o carro. Mas passaram-se 3 anos, 4 anos, você conviveu com o carro, você viu que ele quebra, você viu que talvez ele é barulhento, que talvez ele é poluidor, talvez ele é gastador, e começou a ver que outras pessoas que convivem com você conseguiram comprar carros melhores. Então você deseja evoluir, então você começa a colocar lá na frente um objetivo, que naquele momento representa o seu sucesso, de comprar um carro novo ou mais novo. Então, é onde o seu desejo é que faz todo esse ciclo se justificar, entendeu? E aí começa essa história toda de metas, objetivos e tudo mais que a gente precisa para evoluir, né? Sim. Aqui é essa questão do não planejar, quando a gente não tem consciência do que quer, a gente acaba, né, não enxergando as coisas, não é isso? Se você estiver andando, digamos, doidivanas em qualquer direção, você acaba não enxergando aquilo que poderia te levar ao seu objetivo. A gente costuma falar que o universo arruma um jeito de entregar aquilo que você pediu. Mas se você não pediu nada, ele não sabe o que te entregar. Então vamos dar um exemplo aqui. Quando eu estava construindo uma estrutura minha da empresa,
eu queria subir o mais rápido possível as paredes, fazer toda uma estrutura grande. Sim. E eu olhei para o mercado e vi que, puxa vida, as coisas estão muito caras, construir é muito difícil, né? E fiz a parte de alicerce, foi subidas as paredes e tal. E numa dessas conversas, eu comentei com um amigo meu que eu estava fazendo de tudo para economizar e fazendo coisas de qualidade e tal. Passaram-se uns 2 ou 3 dias, esse amigo meu me ligou falando que tinha uma vizinha dele, que é rica, e que ela estava fazendo uma reforma nos apartamentos dela e trocando, consequentemente, portas e janelas, e que tinha umas janelas muito boas, novinhas, que ela não gostava e queria trocar. E ele até foi cauteloso comigo: olha, eu não sei se você vai querer colocar coisas usadas no seu prédio, mas eu estou te falando porque, como você falou comigo que estava fazendo e estava nessa fase de colocar janelas, eu me lembrei imediatamente de você. Eu falei: olha, não custa nada a gente ir lá olhar. Pois eu fui lá, Vaninha, olhei e comprei todas as janelas que a mulher ia disponibilizar dos apartamentos dela. Para mim foi uma economia muito grande. Ela vendeu cerca de 5, 10% do preço. Foi praticamente, me deu para que eu carregasse, tirasse dali. As janelas todas estavam novas, estão lá instaladas até hoje. E foi uma coisa que aconteceu, me foi entregue, porque eu comuniquei com o universo que eu queria. Eu falei dos meus objetivos e aí essa pessoa automaticamente se sentiu alinhada com esses objetivos e acabou trazendo isso para mim. Então é nesse sentido de, se eu não tivesse comentado nada, se eu não tivesse tido um objetivo ali e mostrasse para ele alguma coisa que me satisfaria, ele não teria tido o insight, a ideia de que eu precisava daquelas janelas e que ia fazer diferença para mim, e consequentemente talvez ele tivesse ouvido ou visto a vizinha dele falando dessas janelas, mas não tinha tido o clique para que eu precisasse delas. Talvez até ele soubesse que eu estava construindo e que eu poderia vir, mas talvez ele não ligasse um nome à pessoa. Sim. E nesse momento eu estaria perdendo aquilo por não ter me comunicado um desejo do que eu estava querendo receber. Então é nesse ponto que a pessoa que não planeja nada, ela acaba tendo a segunda perda. Sim. Porque eu comentei que eram 2, e essa seria a segunda perda. Quanto mais você consegue colocar um objetivo e mostrar alinhamento com aquele objetivo, as outras pessoas também se alinham. Sim. É muito comum, Vaninha, você está vivendo alguma coisa e você comentar com um amigo seu lá na escola, ou no trabalho, ou em alguma situação social que você esteja, e no outro dia, 2, 3 dias depois, uma semana, a pessoa te ligar e falar: olha, eu encontrei fulano e ele falou que tem o que você está precisando. Olha, em tal lugar eu fui lá e vi um preço bem baratinho de uma coisa que você falou que estava precisando. Quer dizer, a pessoa se alinhou e acabou te ajudando naquele caminho que você tinha desenhado. Mas se você não tiver desenhado caminho nenhum, a pessoa não vai se alinhar. Com certeza. Entendeu? Essa fala sua é tão real que a própria Bíblia, né, ela nos diz, Jesus fala com os discípulos numa fala que eles questionam para ele, ele fala que não tendes porque não pedes. Então, se a gente não pedir, se a gente não comunicar como você falou, não vai chegar até nós. Exatamente. É isso? E a gente tem que comunicar, declarar com consciência, sabendo o que eu desejo. E muitas vezes a gente não tem que se preocupar, porque as pessoas, Vaninha, às vezes não comunicam as coisas, não tem coragem de pedir as coisas, nem mentalmente, nem verbalmente. Não pedir para alguém, mas pedir para si mesmo, porque não sabe como que aquilo vai chegar até ela. Sim. Mas não, você tem que se comportar assim: eu vou pedir. E aí, se tiver que ser meu, as coisas vão se guiar e vai acontecer. É claro que para isso tudo eu não posso ficar de braço cruzado, né, Vaninha? Eu tenho que fazer a minha parte, trabalhar em direção àquilo. E aí as coisas vão se alinhando. Quando você vê, você está dentro e teve o tal sucesso. Né? Sim. Diante de tudo que você falou até aqui, né, que a gente conversou, você acha que o segredo, né, o segredo está em definir objetivos, metas, para se alcançar esse sucesso? Também. É muito importante que você defina metas, defina objetivos, aquela direção mais ou menos na qual você quer navegar, é o seu norte. É muito importante isso. Mas não é tudo isso, não é só isso que resolve. O primeiro passo,
além de você fazer isso, é claro, é trabalhar. Sim. Mas você tem que ter a cautela de não desejar as coisas e ficar de braço cruzado. Porque, Vaninha, tem muitas pessoas que vão para o mental e não ficam no físico. Deixa eu explicar. É gostoso quando você objetiva alguma coisa, você vê um objetivo, você desenha uma ideia, uma casa, por exemplo. Nossa, eu quero que minha casa tenha isso, tenha piscina, tenha uma escada assim, tenha uma lareira, e tenha não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então você definiu aquilo. É muito gostoso isso. Porque no seu cérebro, quando você define isso, ele gera prazer para você. Então, ele contribui com que você fique bem. É gostoso sonhar. Porém, se você ficar só no sonho e não trazê-lo aqui para o mundo realizando, você não vai conseguir. Sim. Só pedir não adianta. Então, o que acontece? É preciso que você tenha um contato assim, com a matéria, um contato real, para poder realmente não se contentar só com aquele gostoso que você sentiu e nunca realizar nada para que o sonho aconteça. Então é importante você entender que tem o dia a dia, Vaninha. Então se você tem um trabalho e nesse trabalho você almeja com o dinheiro que você está ganhando comprar essa tal casa, você tem que entender que você colocou lá o objetivo, por exemplo, há 2 anos. 2 anos eu vou comprar minha casa. Tá, mas de hoje até os 2 anos eu tenho muita coisa que fazer. Sim. Então eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que economizar, então eu tenho que me Dá prioridade, desenvolver, né? para dar prioridade ao que eu preciso. E aí eu vou ter todo um relacionamento com um contato no dia a dia. Então vai ter dias que eu vou ir trabalhar e vai estar chovendo, então eu tenho que, para mim não me desanimar, eu saber, mas por que eu estou indo trabalhar? Estou indo trabalhar por causa daquele objetivo que vai me fazer sentir uma pessoa de sucesso. Então, tudo isso, todas essas situações, elas são o nosso dia a dia quando você encosta na realidade. E quando a gente encosta na realidade, é muito fácil da pessoa começar um caminho e depois perder de vista o seu objetivo, e aí ela se perde. E aí ela não sente aquela vontade mais de ir porque as dificuldades foram grandes. Sim. Então, além de você sempre estar olhando as suas metas, os seus objetivos, é muito importante que você tenha na sua cabeça a ideia de ter frequência no que você está fazendo. Você tem que já entrar no objetivo com a coragem e saber que você tem que diluir isso em atitudes diárias que te aproximem cada vez mais daquilo que você deseja. Sim. Não dá para você só sonhar com a coisa e não pôr o pé na terra ali no chão e ir em direção a ela. Você tem que saber que às vezes você vai ir e vai ter eventualmente problemas, você vai ter que aprender a contornar muita coisa, às vezes a desviar de uma pedra grande ali, sei lá, uma mudança de endereço. Sim. Às vezes você estava trabalhando numa cidade, já estava adaptada, ia comprar sua casa e de repente você foi transferida, ou de repente aconteceu um problema ali no caminho. Então você tem que ter uma noção e um bom senso para se alinhar na realidade do momento, sem perder o seu objetivo de vista. Eu até quero aquela casa, vou ter que adiá-la um pouco, mas eu vou nela. Então eu vou contornar para cá, vou contornar para cá, para depois eu conseguir chegar. Alcançar, Esse né? bom senso, Vaninha, a pessoa tem que ter. Então nós evoluímos e conseguimos enxergar isso, mas se ficar só no enxergamento, não realiza nada. Tem que ter esse contato, né, com a Tem que ter esse realidade que você contato com a fala. realidade. Tem que tentar se desenvolver. Aí é onde diz muito o autoconhecimento, o quanto que eu entendo de mim mesmo e das pessoas que estão à minha volta, para que eu consiga, digamos, superar os momentos, né, Vaninha? Sim. Porque tanta coisa acontece que a gente não tem controle e a gente tem que se adaptar o tempo todo sem perder aquilo que eu desejo. E às vezes, quase sempre, demora muito mais do que o que a gente planejou. É, e às vezes, né, nesse caminho sempre vai acontecer, né? Obstáculos, né? Vão vir, né? Por isso que é importante, Vaninha, quando você for pedir alguma coisa assim, você meio que pedir grande. Não vá pedir assim, eu queria ter sei lá, uma bicicleta. Nada contra. Eu já tive na minha vida momentos, quando eu era adolescente, em que meu grande objetivo era ter uma bicicleta. Mas a gente precisa evoluir. Sim. Pedir mais, almejar mais, faz parte do ser humano, sem deixar com que a ganância tome
conta, porque aí você fica às vezes cego, né? Verdade. Então é importante o equilíbrio. Sempre o equilíbrio vai fazer toda a diferença nesse pedir, nesse trabalhar em direção a alguma coisa, nessa evolução. Faz parte do sucesso ter equilíbrio. Porque não adianta se você chegar lá no que você quer e olhar em volta e não tiver ninguém com você. Verdade. Você deseja ter uma casa, aí você vende a sua família, Sim. troca ela por coisas, e aí não dá valor a ninguém, não tem colega de trabalho, não tem nada. Aí quando de repente você chega naquela casa, realizei meu sonho, mas aí você olha de lado e você está sozinho, e aí no sabor não vai existir tanto quanto se você realmente lutar, e às vezes até demorar mais, mas conseguir andar naquele caminho e chegar no seu sucesso. Com certeza. A conversa está boa, mas esse vídeo está ficando longo demais. Então, vamos parti-lo em 2. Esta é a parte 1. Já temos na nossa página do Facebook ou no nosso canal do YouTube a parte 2 com esse mesmo tema. Então, localize e assista. E também participe conosco. Mande um e-mail para eu@manualdegente.com que teremos o maior prazer em responder. Te garanto que você vai gostar também desse conteúdo. Te vejo lá na parte 2. Abraço.